Vamos supor que você está curioso para analisar os comprimentos dos carros em um estacionamento. E, para isso, você foi analisar a medida de todos os carros que lá estavam. Vamos supor que eram apenas 5, uma população de 5 elementos. Você mediu um carro e encontrou 4 metros. Mediu outro e encontrou 4,2 metros. Mediu outro e encontrou 5 metros. Mediu outro e encontrou 4,3 metros. Mediu outro e encontrou 5,5 metros. Vamos estudar os parâmetros para essa população. Um parâmetro como medida de tendência central é a média populacional, indicada pela letra grega μ, que é obtida através da soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos, ou seja, 4 mais 4,2 mais 5 mais 4,3 mais 5,5, tudo isso dividido por 5, porque temos 5 elementos. Colocando na calculadora, nós vamos encontrar média de 4,6. Então, a média aqui é de 4,6 metros, a média da população. Bem, para analisar como estes dados estão dispersos em relação à média, nós temos o cálculo da variância populacional. Sigma quadrado, variância populacional. Lembrando, o sigma quadrado é a média dos quadrados das diferenças entre cada termo e a média, neste caso, populacional. Então, o que eu tenho que fazer é tomar cada termo, primeiro o 4, subtrair dele a média, que é 4,6, e elevar ao quadrado, 4 menos 4,6 ao quadrado, mais, agora o próximo, 4,2. 4,2 menos 4,6 ao quadrado, mais o 5. 5 menos 4,6, que é a média, ao quadrado, mais 4,3 menos 4,6 ao quadrado. E, finalmente, o 5,5 menos 4,6 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo número de elementos da população, que é 5. Vamos precisar de uma calculadora novamente. Colocando os valores lá, vamos já adiantar um pouquinho. 4 menos 4,6 é 0,6 negativo, que, como eu vou elevar ao quadrado, vai ficar positivo do mesmo jeito. Então, 0,6 elevado ao quadrado, mais, no outro, 4,2 menos 4,6 é 0,4 negativo. Vou colocar positivo, porque elevando ao quadrado vai dar a mesma. Mais 5 menos 4,6 é 0,4, eleva ao quadrado. Mais 4,3 menos 4,6, 0,3 negativo. Vou colocar positivo de novo, porque elevar ao quadrado. E, finalmente, o 5,5 menos 4,6 é 0,9 elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por 5 elementos vai nos dar 0,316. A variância populacional é de 0,316, então, neste caso. Sigma quadrado igual 0,316. Agora, uma questão. Qual seria a unidade que eu usaria aqui para a variância populacional? Vamos lembrar que todas as medidas aqui estão em metros, inclusive, naturalmente, a média. Então, aqui nós estamos falando de 4 metros menos 4,6 metros, 4,2 metros menos 4,6 metros, 5 metros menos 4,6 metros, 4,3 metros menos 4,6 metros, 5,5 metros menos 4,6 metros. O 5 aqui não tem unidade. Nós temos, então, aqui metro menos metro é metro, ao quadrado, metro, ao quadrado. Então, metro ao quadrado mais metro ao quadrado, etc., dividido por um número sem unidade, vai dar como unidade metro quadrado. Você pode, então, comentar que esta medida da variância, estando em metro quadrado, não nos dá perfeitamente uma visualização de
Quão dispersos estão os dados em relação à média? Porque a média está medida em metros. Fica difícil essa comparação, difícil de visualizar e utilizar esta informação. E o que pode ser feito? Bem, basta analisar a própria notação de variância, sigma quadrado. Podemos extrair a raiz quadrada. Ora, se nós extrairmos a raiz quadrada de sigma quadrado, lógico, sendo sigma positivo, nós teremos simplesmente sigma, que nesse caso aqui vai ser a raiz quadrada de 0,316. E qual a unidade? Simplesmente metros, porque nós cancelamos o quadrado daqui. Neste caso, então, sigma resultaria em, vamos lá, a raiz quadrada de 0,316 vai dar exatamente 0,562, vamos aproximar para 0,562. 0,562 metros. E qual é o nome disto que nós acabamos de calcular? É um nome relativamente familiar, eu acredito, para você. É o desvio padrão populacional, porque estamos levando em conta todos os elementos da população. Ele é uma medida que indica em quanto os dados estão variando em relação à média. Quanto maior este número, mais os dados estão variando em relação à média. Quanto menor esse número, menos os dados variam em relação à média. Observe que o interessante é que, no desvio padrão, nós temos a mesma unidade que os elementos da população e também da média. Isso facilita muito a comparação e a análise. No próximo vídeo, nós vamos estudar sobre o desvio padrão amostral. Você deve se lembrar de que existe uma diferença no cálculo da variância populacional e da variância amostral em relação àquele denominador n-1. Vamos analisar isso também para o desvio padrão com bastante cuidado. Até lá!